Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta segunda-feira, 18 de agosto. Vamos repercutir tudo o que aconteceu com os nossos times no final de semana e também o que vem por aí. Afinal, amanhã já tem jogos na Série B, quinta-feira também, na quarta, a bola não para. Você faz o programa com a gente no WhatsApp 6285991000. Mande sua mensagem e a gente lê aqui no ar. Não é não? Cleison Teixeira, boa noite. É isso aí, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite, Humberto, boa noite, amigos que nos acompanham aqui no PUC TV Esportes. O Goiás, pelo menos, tem um reforço para enfrentar o Corinthians quinta-feira. Não é para o Goiás, não, né? Contra, né? A suspensão do Petros. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Isso. Porém, o Petros acabou sendo julgado ainda há pouco pelo STJD. Né? Aquele empurrão que ele deu no árbitro no confronto entre Corinthians e Santos. Acabou rendendo. A gente já imaginava que viesse uma punição, só que ela foi severa. Ainda cabe recurso. Só que para o jogo contra a equipe do Goiás, o Petros já está fora. Exatamente. Humberto Castro, boa noite, Humberto. Boa noite, Wendel. Boa noite, Cleison, amigos acompanhando aqui o PUC TV Esportes. Segunda-feira em que vimos muitas pessoas nas ruas da Grande Goiânia com a camisa do Vila Nova. Já uma empolgação depois da vitória sobre o Oeste, até porque o Vila tem uma torcida enorme, mas principalmente uma torcida carente. Tomara que essa empolgação continue e que o Vila não dê vexame amanhã contra o Vasco. Exatamente. O jogo é amanhã às 9h50 no Mané Garrincha contra o Vasco e o Atlético também joga às 9h50 contra o Bragantino em Bragança Paulista. E o Eric Maravilha traz as últimas informações. A vitória contra o Paraná na última sexta-feira deu tranquilidade para o Atlético. O time está a 2 pontos do G4 e pode terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro entre os 4 melhores que vão para a elite do futebol nacional. Mas nem tudo é perfeito. O goleiro Márcio saiu machucado ainda no primeiro tempo. Nada que preocupe o técnico atleticano. Eu acredito que o Márcio vai ficar fora só esse jogo, pelo processo que está conduzindo a sua recuperação. Eu não passo nada de especial para o Roberto, não, sabe? Eu acho que se o treinador, numa condição como essa, começar a falar muito com o jogador, ele vai demonstrar para o jogador que ele está tendo alguma insegurança. Eu trabalho em cima da condição de trabalho que ele tem, que é a mesma do Márcio. Para entrar no G4 pela primeira vez, o Atlético terá que quebrar um tabu. Jamais venceu o Bragantino jogando em Bragança Paulista. No Campeonato Brasileiro, foram 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Além disso, o Dragão terá que torcer também contra Avaí e o Luverdense, que estão à frente na tabela do campeonato. Eu acho que não pesa porque 95% desse grupo não participou desse tabu. Eu acredito que o Roberto devia estar ou jogando ou não em alguns jogos. Os outros eu nem sei, nem lembro, porque o Roberto é um dos poucos de mais tempo que vai estar nesse grupo de jogo. Então não temos que preocupar com isso. Mas a gente sabe que o Bragantino também não está escorando nesse tabu. O Bragantino está escorando de fazer um bom jogo contra a gente, baseado no trabalho, baseado no momento deles recente, né, que é um momento positivo em função, principalmente, da ótima atuação que eles tiveram com o São Paulo. Bom, e jogar em Bragança Paulista é muito encardido, né? Ainda mais com o Bragantino, que está na zona do rebaixamento e muito bem na Copa do Brasil. Lá, independente do momento do Bragantino, sempre é muito custoso, né, Cleison? Sempre foi muito custoso. O Bragantino é um time que sabe aproveitar bem o fato de jogar em casa. O antigo Marcelo Stefani, hoje Nabi Abichedi, né? Isso. Então, o Bragantino é um adversário difícil que o Atlético tem pela frente, mas não imbatível. Não é um adversário que a gente possa descartar qualquer possibilidade de vitória do Atlético. Acho que é um confronto, inclusive, equilibrado. O Bragantino é um time que vem oscilando nessa temporada. Não é um time regular, ele é um time muito irregular. Então, eu espero que dentro dessa irregularidade dele, na partida contra o Atlético, ele possa fazer valer, porque vem de um bom resultado, que é uma vitória contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, não jogou contra o Santa Cruz, era para ter jogado a partida passada para a gente saber em que ponto estava realmente o Bragantino, e agora tem esse confronto contra o Atlético, ou seja, não jogou contra o Santa Cruz, vamos ver se ele vai continuar irregular. Apesar de ter mudado o comando, é o PC Guzmão que está comandando desde o jogo contra a equipe do São Paulo, é um técnico que num primeiro instante o trabalho dele surte efeito, porque é um treinador motivador, ele trabalha muito com motivação,
aquela situação toda, então, de repente, pode apresentar alguma coisa contra o Atlético. Agora, o Bragantino é um adversário que o Atlético pode bater. Humberto, eu fiz uns 3 ou 4 jogos lá em Bragança Paulista. Marcelo Stefani, Nabia Bichedi. Nunca fiz um jogo com mais de 10 graus. Que miséria, que frio. Uma vez com chuva, um sábado à tarde na Série C, aquele Valdir Papel, ele sapecou o Atlético para todo lado, fez uns 2 ou 3 gols. E lá as pessoas se enganam. O gramado é maravilhoso, o gramado do Nabia Bichedi. O campo é bom, o estádio é bom, tem um restaurante do lado de fora. E assim, não lota, mas o Bragantino parece que se sente muito à vontade, entendeu? Vai lá e joga com ou sem torcida, geralmente sem. E o Atlético tem essa barca para enfrentar aí amanhã contra o Bragantino. É verdade. Eu me lembro de 2 bons jogos lá. Aliás, 2 bons jogos, não, 2 jogos em que um foi bom. O Vila Nova ganhou, até o Rony fez gol do Bragantino há uns 3, 4 anos atrás. E em 2011, o Goiás estava embalado com o Enderson Moreira, recém-chegado, perdeu de 4. Tomou uma goleada pro Bragantino lá. E foi um jogo em que, assim, tirou qualquer pretensão naquele ano de subir. O Enderson tinha assumido o Goiás numa situação delicada, o Goiás estava lá embaixo, perto até da zona de rebaixamento para a Série C, com uma sequência de vitórias. Chegou a uma pequena possibilidade de um acesso, mas aí foi lá em Bragança e perdeu o jogo, quebrou aquela sequência. É duríssimo amanhã para o Atlético, porque o Bragantino, com o PC agora, joga tudo essa partida para sair da zona do rebaixamento, ou pelo menos encostar naqueles times que estão fora da zona do rebaixamento, 16º, 15º, enfim. E o Atlético com o Roberto no gol. Não tem a liderança do Márcio, o Roberto falhou no gol contra o Paraná Clube, o Hélio já falou que não precisa ficar conversando com o jogador, porque isso pode até parecer uma preocupação, uma falta de confiança, enfim. Então, é acreditar que o Roberto vai fazer uma grande partida. Ele é um bom goleiro, já substituiu o Márcio em várias oportunidades e bem, mas não sei se a falha contra o Paraná pode pesar em uma possível intranquilidade do jogador durante a partida. Você confia plenamente no Roberto? Confio. E você, Cleison? Confio também, já fez bons jogos pelo Atlético, inclusive na Série A. Não é por aquela falha contra o Paraná, não, ali eu até entendo, porque ele entrou num jogo já. A questão é o seguinte, entrar na partida com ela em andamento. Para o goleiro é um pouco mais difícil, ele teve pouco tempo de aquecer, de se preparar para o jogo. Não que ele não venha treinando, ele vem treinando, ele não estava em ritmo de jogo oficial, mas ele vem treinando, se preparando. Então, ele pega a partida num ritmo diferente. Agora, começando o jogo, eu acredito que ele vai desempenhar bem, acho que ele não vai cometer esse tipo de falha mais, não. Bom, e o Atlético hoje apresentou o Kaique, atacante, vai ficar no banco de reservas e só tem essa mudança, a volta do Roberto, ou melhor, a entrada do Roberto no lugar do Márcio, que está machucado. Nós temos aqui um gráfico com os próximos jogos do Atlético. Já está virando o primeiro turno e é bom o torcedor se ligar. Amanhã, 9h50, Bragantino e Atlético. Depois, sábado que vem, tem o Sampaio Correia aqui no estádio Serra Dourada. Depois joga fora contra o Santa Cruz, lá em Recife. E o Atlético abre o primeiro turno, ou melhor, o segundo turno contra o Boa em casa. Boa que está invicto, hein? Tá. Depois da Copa do Mundo, não perdeu de ninguém, o Boa. Eu falei ontem que a Ponte Preta na segunda rodada do segundo turno. Eu falei ontem sobre essa campanha do Boa, essa reação, né, que seria... Nedo Xavier é o técnico. Uma das melhores campanhas do retorno. É a melhor, né? Ou perde para o Vasco? Não sei. Pós-Copa. O Vasco tem 18 jogos que não perde, contabilizando Série B e Copa do Brasil. E o Boa é invicto depois da volta da Copa do Mundo. Volta da Copa. Eu sei da Série A. E para você ver como a campanha dele, do Boa, era ruim. Aliás, nós temos aqui... Não, ele estava na zona de rebaixamento. Então, e para você ver como era ruim, ele já ganhou e ainda está na metade da tabela. Nós temos aqui a classificação, mas antes os próximos jogos da Série B. Amanhã tá o rodada cheia, né? Paraná e Casa. Aqui é o jogo dos desesperados. Não é, Cleison? Isso, e o Vila torce por um empate nesse confronto. Mas aí, é tudo ou nada aí pro deixar rebaixamento. Paraná, hein? Joinville e Boa. Joinville tentando se consolidar entre os primeiros e o Boa tentando chegar lá, mantendo a invencibilidade. Ceará e ABC, jogo para o Ceará se recuperar. Em casa, no Castelão. Sampaio Correia e Santa Cruz. Aqui tá embaçado, hein? Náutico e Oeste, o Náutico para dar uma embalada aí, 2 vitórias seguidas.
América de Natal e Ponte Preta, esse América de Natal que está batendo em todo mundo para encostar lá em cima. Mas a Ponte ganhou do Joinville, é outro jogo, como você disse, embaçado. Embaçado? América Mineiro e Luverdense também embaçado, perderam na última rodada. Vila Nova e Vasco. Embaçado pro Vila. Embaçado pro Vila, né? Daqui a pouquinho tudo do Tigrão. Bragantino e Atlético. Tem favorito? Bragantino e Atlético? Não. Tem, Cleison? Também não. Portuguesa e Avaí. Aqui é o Avaí tentando se manter entre os 4 e a Portuguesa brigando para não cair. A classificação. O Atlético seria favorito se ele jogasse no Serra Dourada. Ele não é favorito porque é em Bragança, porque muitos vão dizer, mas peraí, pega a tabela e vê a pontuação do Atlético, a pontuação do Bragantino, para você apontar, por exemplo, o Atlético como favorito. O Bragantino tem uns jogadores, tem uns zagueiros altos lá que são bons, um fez um gol no São Paulo, não lembro o nome dele. Aí lá tem um volante que chama Geandro, é bom de bola, é o capitão do time. O Léo Jaime, ele joga normal todo jogo e tá lá no Bragantino tem uns 5 anos. Só joga lá. O Bragantino tem isso, ele mantém os caras muito tempo. Ou então ele contrata jogador novo, vai muito bem, ele vende pro Corinthians. Romarinho, o Felipe goleiro, Moradei. Teve mais, viu, Humberto? Se a gente for pegar na ponta do lápis, o Felipe Macedo, um lateral direito que agora está no Bahia, ele sempre vende os caras pro Corinthians. E a classificação da Série B aqui para a gente dar uma olhada, como estão os nossos times. Ceará é primeiro 31, Vasco é segundo 31, 9 vitórias contra 8 vitórias. Luverdense perdeu, continua em terceiro 27, o Avaí é quarto 27. Olha o Atlético aqui na 7ª posição com 25 pontos, 2 pontos a menos do que o quarto colocado. E na outra página, a zona do rebaixamento que tem o Oeste com 16, Bragantino 13, Portuguesa 13 e o Vila Nova é lanterna com 8 pontos conquistados. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro Série B. Algumas mensagens aqui no WhatsApp. Viva o Tigrão! Vamos dar a volta por cima. Ivan Villanova. É aquela história que você trouxe agora há pouco, né, Humberto? O pessoal do Vila se entusiasma com uma vitória. O pessoal do Vila basta só uma fagulhazinha para ele incendiar. E lá no Vila Nova não entendem isso. Não entendem. Montem um time decente, que vocês vão ver o que é fumaça. Na torcida e na imprensa, principalmente. Sabia, né, Humberto? Sei. Pasqueto, ouvi em uma rádio hoje que estão chegando alguns jogadores experientes para o Vila. Você sabe quem são? Silmon, setor Água Branca. Tem o Boquita para estrear ainda e falaram em mais 2 ou 3. O Vila tinha acertado com o zagueiro do Central de Caruaru, o Egon, mas não liberaram. Isso. Ainda está atrás de um zagueiro, um meia e quem sabe mais um atacante. Essa é a situação, viu, mas dessa vez estão trabalhando direitinho, não deixaram vazar nome para ninguém até agora. Boa noite, amigos. Velber, Vera Cruz 2, atleticano. Já vi no próprio Atlético o jogador marcar 3 gols, sair chorando, depois desse jogo não jogou mais. E falou que queria jogar a Série A. Sumiu, hein? Cuidado, Jorginho. Cai na real, vamos fazer uma Série B boa. É aqui o Velber falando sobre o Atlético. Onde o Goiás vai chegar nessa atuada? Parabéns pelo programa, Antônio Henrique. E aí, Humberto? Vai chegar nas últimas rodadas lutando contra o rebaixamento. E aí, Cleison? É isso mesmo, nessa atuada que ele colocou, e realmente é o que a gente temia, o Goiás vai chegar brigando para não ser rebaixado. Daqui a 3 rodadas, 4 rodadas, já vai estar nessa situação, infelizmente. Pasqueto, vocês concordam que fizeram sacanagem com a torcida do Vila? Venderam o jogo por R$100 mil, vocês acham que a renda aqui não daria mais e o Vila teria uma chance maior aqui no Serra? Paulo. Ô Paulo, eu acho que você privar o seu torcedor de assistir o jogo é uma pena, é um erro. Agora, os 100 mil eu nem confirmo para você. Aqui, se a gente falar que o Vila vendeu por X ou por Y, nós estaríamos enganando vocês, porque lá no Vila Nova ninguém falou nada. As pessoas não cravam como vai ser o negócio. Vendemos por 300 mil e temos 15% se a renda der 1 milhão. A única coisa que o presidente confirmou foi que o Vila vendeu e vai ter um bônus. E que vai ter um bônus. E aí uma história mal contada é a seguinte, vai ter um bônus se der 1 milhão de renda, se não der parece que não vai ter. Entendeu? Ninguém confirmou nada. E essa é a situação. Agora,
Eu também acho, tô com o torcedor, sacanagem, se foi só 100 mil. E é bom que se diga, esse jogo foi vendido há 2 semanas atrás, né? O Vila mal, o Vasco ainda sem engrenar, ele foi engrenar porque teve aquele jogo atrasado com o Náutico, ele ganhou, antes do Náutico ele ganhou um jogo fora, com propriedade do ABC, né? Ganhou do ABC em Natal, ganhou do Náutico, aí embalou de vez e ganhou do Ceará. Então há uma euforia, uma expectativa boa entre os vascaínos com essa melhora no campeonato. Mas isso aconteceu de uma semana para cá, de 10 dias para cá. Então, quando o Vila vendeu o jogo, a torcida do Vila estava completamente desmotivada, jamais imaginava que, véspera do jogo, o Vila iria ganhar uma partida e dar uma animada, e o Vasco também não tinha esse embalo todo. Mas, mesmo naquela oportunidade em que os dois times estavam nessa situação, você já imaginava que a renda poderia ser boa lá em Brasília, não aqui no Serra Dourada. É por isso que eu falo que mesmo sendo vendido ou negociado há 2 semanas atrás, os 100 mil reais, se foi isso mesmo, é muito pouco. Para você ter uma ideia, ontem Botafogo e Fluminense são 2 torcidas grandes. Deu 2 milhões e 200 mil reais de renda. Mais de 2 milhões. Lá no Mané Garrincha. Eu acho que vai dar mais de 1 milhão. Cleison, você lembra quanto deu Goiás e Flamengo? Na primeira rodada do primeiro turno? Foi mais de 1 milhão? Não. 800 mil, um negócio foi assim? Foi menos, exatamente. Foi menos, né? Não deu o valor que eles esperavam. Imaginavam mais, só que não deu esse valor, não. Cara, Só que o Flamengo tinha vendido o jogo, né? Não teve... E como já venderam, de tudo isso, eu espero que o Vila faça bom uso do dinheiro. Aliás, o Vila é o nosso assunto daqui a pouco na sequência do programa. Bom, o nosso WhatsApp é o 628599.000. Mande sua mensagem, daqui a pouquinho eu leio aqui na sequência do programa. Agora o nosso assunto é o Vila Nova. Tigrão, que já está a caminho de Brasília. Amanhã pega o Vasco às 9h50. E a Luciana Vitorino traz as últimas. O que tem nesse Tigrão aí, hein, Luciana? Olá, Pasqueto, e a todos que assistem o PUC TV Esportes. E após o Vila conquistar sua primeira vitória fora de casa, agora tem pela frente o Vasco, time que está no G4 e não sabe o que é derrota há 18 jogos. O Vila, que aproveitou das falhas defensivas do Oeste para conquistar essa primeira vitória, pode se aproveitar de alguns problemas do time do Vasco. Além do goleiro Martins Silva e do zagueiro Rodrigo, os 2 levaram o 3º cartão amarelo, 9 jogadores estão pendurados para este jogo de amanhã no Mané Garrincha. De acordo com o técnico Márcio Goiano, ele pode repetir pela primeira vez o mesmo time, depois de tantas tentativas. O único jogador que foi incluído na lista dos que vão viajar foi o meia Hugo. E hoje foi dia de comemorar a primeira vitória fora de casa e também falar sobre o próximo rival, o Vasco. A situação que a gente se encontra, independente do adversário que seja, lógico que o Vasco é o maior time aí da Série B, né, hoje no campeonato. Eu acho que todo mundo quer entrar para vencer o Vasco, mas como eu te disse, a situação que a gente está, independente do time que a gente vai pegar, o Vasco ou qualquer outro time, o nosso pensamento tem que ser de vitória. Acho que a questão da torcida às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas a gente não deixamos pensar isso, deixamos isso aí para a diretoria, mas para nós jogadores ali, se importa se fosse aqui no Serra, se for lá, ali dentro é 11 contra 11 e nós sabemos que nós precisamos mais do que eles. E a gente vai entrar ligado o tempo todo e a gente vai dar o nosso máximo aí para a gente sair com resultado positivo. Radamés está a cara do Raul Seixas, né? Podia ter o talento igual, né? Se o cabelo dele fosse um pouco... O cabelo dele é enrolado, do Radamés, você lembra? Lembro. Na época do Fluminense? Aí, deixa aí, aqui. Se ele deixar o cabelo dele sem esse relaxamento capilar, tirar um pouquinho essa barba do lado aqui, ó, o Cavanha tá igual do Raulzito. Pedro, onde você vai, eu também vou. Perguntar pra ele se ele é fã, né? Se tem alguma coisa a ver. Ah, não deve ser, ele deve gostar de pagode, né? Samba, onde a esposa dele desfila, a Viviane Araújo. Mas esse é o Radamés. Ele jogou bem lá em Itápolis. Ele e os outros 2 volantes, o Jefferson e o Felipe Macena. E o Felipe Macena. Que apanhou mais do que pilão na mão de um socador para fazer paçoca de carne seca. E mesmo assim não fugiu do jogo, não. E saiu sangrando e voltou, aquele bichinho foi corajoso. Exatamente. Aquele ali é um jogador de pegada mesmo, assim. Não foge do jogo, não. Gostei do estilo dele na partida contra o Oeste, bem como boa parte do Vila Nova. Então, a tendência... E aí, pelo menos a expectativa é que o Vila repita esse espírito, né?
essa postura contra o Vasco da Mas Gama. é uma pena que é contra o Vasco, Exatamente, né? é uma Se pena. fosse esse cenário, por exemplo, ganha um jogo, vem para jogar em Goiânia, pode repetir a escalação e pega o Icasa. Exatamente, e vem aí dá essa Pena que é o condição de Vasco. vencer, né? Pena que é o Vasco. Agora, acho que o Vila tem que manter a postura. Acho que não pode se retrair muito, não pode se deixar levar que ir à luta, né, Cleiton? tem que encarar. Lógico que não vai chegar de igual para igual. Se for tentar enfrentar o Vasco de igual para igual, o risco de perder é muito grande. Agora não pode também achar que vai lá e fazer papel pro Vasco passar por cima, não. Tem que chegar lá, encarar o Vasco e tentar a sorte. Você teme uma goleada amanhã lá em Brasília, Humberto? Não. E eu ia até falar isso. Você não ia falar isso, não? Eu ia falar isso pelo seguinte, se não ganha do Oeste, se perde o jogo pro Oeste, aí o comentário era geral. Não, o Vila tem que jogar certinho, se armar bem defensivamente para perder de pouco, para não sofrer uma goleada. Aí ganhou do Oeste, futebol hoje, ele é muito confiança também, o psicológico interfere muito. Então esse grupo do Vila tá cheio de moral, né? Tá confiante, ganhou de um time, e o Márcio Goiano falou isso, né, depois do jogo lá em Itápolis, de que o Vila vem de uma sequência de resultados negativos, mas ele enfrentou os primeiros colocados lá, os times da primeira parte da tabela. Então, quando pegou um time lá de baixo, no caso o Oeste, e aí, claro, antes do Oeste enfrentou o Paraná, que também está lá embaixo, é uma exceção. Mas quando enfrentou o Oeste, aí conseguiu o resultado positivo. Então, a confiança que está o Vila se torna o jogo um pouco igual, apesar de ser lá no Mané Garrincha, contra o Vasco, todo poderoso, mas igual em termos de motivação. O Vila não vai lá com medo do Vasco, não. O Vila vai jogar no Mané Garrincha confiante. Agora, a diferença técnica ela é enorme. Então, um gol tomado no início, um vacilo individual, isso aí acaba desmontando qualquer esquema. Outro fator também, o mesmo time, né? O mesmo time. Isso aí pesa muito porque o Vila vem tendo problemas e está muito mal nesta Série B, porque a cada jogo são 4 ou 5 alterações. A partir do momento que o treinador começa a manter a equipe e dá o entrosamento, já muda um pouco, principalmente a questão da atuação. Porque o Vila amanhã, perdendo é uma coisa, perdendo, jogando bem, vai continuar dentro do grupo do Vila aquela expectativa de que o time possa ainda conseguir pontos importantes. E a tendência é que, a partir do momento que ele tiver todo mundo no grupo inteiro, todo mundo assim em condições... Inclusive quem está chegando, igual o Boquita. Todo mundo em condições, a tendência é que saia só o Gabriel. E entre quem? Aí entra o João Paulo. Ô, Cleison, esse João Paulo não jogou nada ainda, você está sabendo? Sei, mas o nada dele na estreia dele ele fez um gol contra o Santa Cruz aqui que o Vila ganhou, ele falhou nos gols, inclusive no dia o Márcio falou, eu fui zagueiro, eu tenho que dar uma olhada nisso aqui. Foi contra o Boa. Né? Depois contra o Santa Cruz ele saiu no intervalo machucado, ele não jogou ainda. Sim, mas em condições ele é melhor que o Gabriel. Você não aposta no Vitor? Você não confia no Vitor, né? Não. Parece que o Márcio também não confia, porque confia no Gabriel. Ou no possível zagueiro que o Vila está buscando, né? No caso. Que a gente espera que seja melhor do que esses que estão aí, né? Pelo menos no nível do Geladeira. O Geladeira jogou bem lá contra o Oeste. Porque jogou feijão com arroz, não inventou. Não Eu espero que ele não invente mais. Não inventou, só isso, jogou bola. Aqui, ó, pensando nessa questão da confiança, o que vem pela frente, a sequência do Vila, 5 próximos jogos do Tigrão. Eu acho bom fazer isso aqui para o torcedor ficar ligado, igual ao Álvaro Maia. Vila Nova e Vasco, amanhã no Mané Garrincha, depois ABC e Vila Nova. Ó o jogo bom que era para ser aqui amanhã no Serra Dourada, ó. Vila Nova e Portuguesa. Isso. A Portuguesa uma draga danada, o Tigrão um pouco animado. Era o jogo para dar uma embalada. Não, e aí a Portuguesa 18º, me parece. Zona, igual zona de rebaixamento. Se fosse esse confronto amanhã e ele ganhando, seria ótimo. Ficaria 2 pontos, 2 ou 3 da Portuguesa. Time sem dinheiro, desmotivado, todo mundo largado. Ótimo. Aqui, ó, a sequência do Vila depois, os outros 2 jogos. Vamos lá? Depois desse aqui tem o Luverdense fora, é a abertura do segundo turno, e o Náutico aqui. É isso aí, moçada. Esse é o Vila Nova. E aqui mensagens. Quanto tempo de salário atrasado no Atlético? 2 meses. Jovair Arantes explicou em entrevistas após o jogo sexta-feira que eles não deixam vencer o terceiro para o cara não entrar na justiça. Vai vencer o terceiro, paga 1, ficam 2. Fica desse jeito. Mas isso não é porque o Atlético quer não, é porque tá sem dinheiro mesmo. O pessoal tá do jeito que eles estão dando conta lá.
o tal do dinheiro da Caixa não é liberado nunca. Eu acho engraçado. O Goiás é o time mais rico do Centro-Oeste e só disputa campeonato e não ganha nada. Por quê? Assinado Sidney Lopes, do Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia. Eu acho que um dos grandes problemas do Goiás, ao longo da sua história, é não ter um diretor de futebol a nível de grandes clubes do futebol brasileiro para contratar e montar o time. O Goiás teve o Raimundo Queiroz como diretor de futebol há muitos anos atrás, e ele soube montar boas equipes. Depois virou presidente. Mesmo assim, o Goiás não conseguiu nada. E depois disso, tentou com alguns nomes. Me lembro agora recente o Kleber Guerra, né? Que tem uma experiência, no caso de empresário, de jogador, foi goleiro, enfim, no futebol, mas não tem experiência de dirigir um departamento de futebol de um time grande. Vou citar um nome aqui, o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano estava no Fluminense, foi para o Vasco, trouxe bons jogadores. Max Rodrigues estava encostado no Grêmio. Saiu do Vasco, não saiu? Não, o Rodrigo Caetano está lá. Não, mas ele ia definir hoje ou amanhã se sairia. Eu não sei. Não, dependia da liminar do Roberto Dinamite. O Roberto continua, ele continua também. Então, eu acho assim, o Goiás precisava de um cara desse nível. Trazer um diretor de futebol que já montou boas equipes, que tem experiência e rodagem nesses times grandes e com carta branca para contratar sem influência e principalmente com dinheiro. Traz o cara e fala, você tem tanto para gastar. Humberto, e esse tanto tem que ser muito. Você falou um negócio que eu acho fundamental. Contratar sem influência. O Goiás não vai trazer um cara desse nunca, que ele ganha mais do que um centroavante bom. Esse Rodrigo Caetano não está no Vasco por menos de 100 mil reais por mês. Se o Goiás tem um cara que contrate sem influência, para mim já é meio caminho andado. O cara que se prontifique aí atrás, olhar, tomar sugestão, ouvir, não um cara que se coloca à disposição de interesse de terceiros. Nem sei se o Marcelo Segurado faz isso, nem sei. E o rapaz está aí há 3 anos e o serviço dele até agora é bom. Ele manteve um time na Série A, ele subiu para a Série A e tudo mais. Mas assim, se vier um cara disposto, que conheça futebol, aí atrás, a dar uma olhada, a ouvir sem influência, para mim já é meio caminho andado. Eu já penso que o grande problema do Goiás não é nem a questão financeira, é a questão de contratação ou de um diretor, que o Goiás já teve, que o Raimundo Queiroz, quando foi diretor, ele contratou e montou boas equipes. Eu acho que falta ao Goiás a mentalidade... Ousadia. Não, a mentalidade de campeão, de tentar conquistar, de ser campeão, de conquistar o título brasileiro, a cobrança. E vou te citar um exemplo. O Goiás, em 2005, montou um baita time que depois serviu de base para o São Paulo ser tricampeão brasileiro. O Goiás teve o André Dias, que jogou no Goiás, foi para o São Paulo, o Jadilson, lateral esquerdo, o Josué, o Aloysio foi para... já tinha saído, pois 2005. Aí antes disso tinha passado o Aloysio, que veio do Danilo, Goiás. O Danilo, que está lá no São Paulo. Ou seja, esses jogadores estiveram no Goiás, sabe o que eles ganharam com o Goiás em nível nacional? Nada. E para o São Paulo eles foram e ganharam. O Goiás recentemente teve Ricardo Goulart e o Egídio. Foram para o Cruzeiro, foram campeões. Aquele time do Cruzeiro do ano passado campeão, o Goiás tinha condição de montar um time daquele jeito. Mas se estivesse no Goiás, tinha sido campeão, porque não haveria cobrança de ser campeão. Eu até já comparei, uma vez eu estava até ouvindo isso antigamente a gente fazia uma preparação do Campeonato Brasileiro, e você começava a ouvir e acompanhar o que acontecia fora, o pessoal fazia um apanhado. Aí eu estava ouvindo o pessoal da Rádio Globo, Flamengo uma draga danada, e pega um menino, um desses meninos estava estreando, eu não lembro qual que era, se era Diego Maurício ou quem que era. Aí perguntando, qual que é o objetivo? Fulano de tal, 19 anos, qual que é o seu objetivo? Não, meu objetivo é ser campeão brasileiro. Aí eu estava ouvindo do Goiás, jogador experiente, qual é o objetivo? Não, o objetivo é fazer um bom campeonato, ver se a gente consegue chegar no Sul-Americano, se eu der uma Libertadores, que beleza. Então, quer dizer, o menino estava no Flamengo e ele não tinha a menor condição de ser campeão brasileiro, ele está com a mentalidade que ia disputar o título. O Flamengo até disputou rebaixamento, para não ser rebaixado. Mas ele vai com a intenção de quê? De brigar pelo título, porque há cobrança pelo título. E aqui não tem isso, não há essa cobrança, a mentalidade de se cobrar que o Goiás dispute um brasileiro para ser campeão. Boa noite, Pasquetto, tudo bem? Você já reparou, ou melhor, você já parou para pensar que quando o Vasco e o Ceará estão na Série B, é bom para o Atlético? A última vez que eles estavam, o Atlético subiu junto com eles. Foi mesmo. Abraços, Misael. É verdade, Misael. Em 2009.
Me lembro de um jogo que o Atlético venceu o Ceará aqui no Serra Dourada. O técnico do Ceará era o PC Guzmão. E o Atlético começou com o Mauro Fernandes e terminou com o Arthur Neto. Boa noite, Pasqueto. Penso que o Atlético tem que entrar no G4, pois tem um time forte. E o América Mineiro, Luverdense e Joinville estão caindo de rendimento. O que vocês acham? Aqui é o Pedro, do setor central. Eu acho que esses times aí estão passando por uma oscilação que é normal dentro de um campeonato de pontos corridos com 38 rodadas como o brasileiro. Isso acontece. Isso acontece com boa parte das equipes. O Ceará deve passar por esse momento, só que essas equipes conseguem administrar melhor. Quando não vencem, empatam, né? Tem uma sequência de empate, vence um, empata outro. Então, é importante passar por esse momento, pelo menos somando um pontinho. É o que está acontecendo agora com essas equipes. Agora, o Atlético, para mim, tem condições de brigar pelo G4 e acredito que vai brigar até o fim. Humberto, olha aqui. O bom começo do campeonato iludiu a diretoria do Goiás? O Everton manda a pergunta. E aqui ele faz uma lembrança. O Paulinho também era do Bragantino e foi para o Corinthians, o volante. Exatamente. Que hoje está no Tottenham. Boa lembrança. É verdade. Eu não digo que iludiu, mas assim, deixou os dirigentes acomodados. Porque o presidente Sérgio Rassi, quando assumiu o comando, falou das dificuldades financeiras, que um dos objetivos era sanear ou diminuir, né, a despesa da temporada e que, ao contrário do que aconteceu com o Anderson Moreira, que com o Ricardo Drubs, principalmente, aliás, primeiro com o Claudinei, depois com o Ricardo Drubs, que ia dar moral para a garotada, vieram alguns resultados, né, positivos, vitória sobre o Atlético Mineiro, sobre o Botafogo, fizeram com que os dirigentes não se preocupassem em reforçar. Não, se com esse pessoal aí, com essa garotada, tá bom, o time tá ganhando, né, e tem tudo para permanecer, estamos lá na frente, na tabela, então não vamos preocupar em reforçar. Mas o presidente falou pra gente que ele estava surpreso. Lembra que o presidente teve com a gente que falou que ele estava surpreso. Ele achava que precisava reforçar e falou, não, eu estou surpreso. Porque nós falamos, para nós é surpresa. Lembra? Foi uma pergunta sua. Ele ainda falou. E para o senhor, ele falou, não, para mim também. Para mim é surpresa a campanha que nós estamos fazendo. Ele falava de um lateral esquerdo, de um centroavante e tal. Pelo menos que um poderia meio, vir um jogador de fora, mas só ficou no blá blá blá. Veio só o Samuel e não veio mais ninguém. E hoje não. Quando o Samuel estava na linha de frente ali para ser contratado, veio a informação que seria o último reforço. O Samuel chegou, já jogou, e a informação é que o grupo está fechado. Isso aí. Isso não é legal. Isso não é legal. O Goiás não pode se acomodar. O Goiás precisa de reforço, por exemplo, para as laterais. Né? O Moisés não deu conta. Na esquerda, o Lima até jogou razoável nessa partida contra o Inter. Será que pegaram um telefone lá no Goiás? Ô, Anderson, e aí, bom? E esse Moisés, rapaz, você falou pra nós aqui que era bom, como é que faz? Hein? E aí, ué? O Goiás tinha que estar atento à Série B, à Série C do brasileiro, olhar alguns jogadores de destaque, pelo menos para movimentar. O Goiás tinha que trazer, o Goiás tem que ter mais opções. Aproveitar também, já para fazer negócio com alguns jogadores. O João Paulo, por exemplo, veio, não rendeu. Eu particularmente não tinha expectativa nenhuma com ele. Já libera, faz negócio. Vai lá no Ceará, pega algum jogador de destaque no Ceará. Pô, tenta o Magno Alves lá, ué. Tenta um outro jogador lá no time do Ceará, algum jogador de qualidade. Vai nesse de graça, né? Lateral esquerdo lá. Que é ótimo. Dá dor. Oferece 3 jogadores que estão aí no Goiás, como troca, enfim, movimenta, tenta trazer alguém. Felipe Amorim nem joga lá, né? Pois é, não tá nem jogando. Nem joga. No próximo bloco, o assunto é o Goiás aqui no programa. Bom, e aqui no programa a gente não desfila apenas opiniões, desfila também moda. Eu não posso deixar de mostrar, né? Não tem jeito. Dá uma olhada ali. Olha o sapato. Dá uma olhada. Marquinhos, corta pro sapato. Que é isso, rapaz? Olha o brilho, rapaz. Humberto, você engraxou ele hoje à tarde ou ele já veio assim de fábrica? É original de fábrica? Já veio assim de fábrica. Rapaz, que coisa linda. O Cleis queria pentear o cabelo. Não, dá pra pentear o cabelo, rapaz. É coisa linda. O Marquinhos lá do Twitter disse que você não precisa de retrovisor no carro, não. Rapaz, eu pra comprar um sapato desse, eu preciso fazer um leasing no banco. Ele é barato, cara é a passagem. Passagem dele. Tem matéria do Goiás aí, não? Miami. Tem notícia. Tem alguma entrevista do Goiás? E você dá uma aula de moda.
Porque aqueles jacus, geralmente, colocam um sapato com meia branca. Isso. Não se coloca nunca sapato com meia branca. Por exemplo, olha aqui. Aqui, ó, sapato com meia branca. Então, nunca que nós podemos colocar um sapato com meia branca. Aqui, ó. Tá aqui. Sapato com meia branca. Mas esse é sapatênis. Dá um desconto. E aí o Humberto meteu uma meia fina, marrom, pra dar um sobretom com o sapato. Bicho, você tá de parabéns, viu? Falta só cortar o cabelo, né, Pio? Amanhã. Tá com mullets atrás. Falta de tempo. Você tá de parabéns, viu, Humberto? Obrigado. Semana que vem você apresenta outro modelito pra gente. E o Goiás vem aí, hein? Com nós aqui mesmo. É porque o Goiás é tão gostoso. O treinamento lá termina tarde demais. Aí nós optamos por colocar a entrevista do dia. Então o Pacal foi para lá correndo, o Humberto deu uma passada lá, chegaram aqui 7h10. 7h10. 7h10 e aí separei 2 trechos da entrevista do Amaral, que falou agora há pouco. Vamos falar, é claro, de outros assuntos, mas antes o Amaral, que tentou explicar esse momento ruim do Goiás no Campeonato Brasileiro. É realmente uma situação difícil, porque 3 partidas sem pontuar, as equipes acabam encostando ali. Então, não pode ficar 3 partidas sem pontuar igual a gente ficou, né? Esperamos agora diante do Corinthians, um adversário difícil, como sempre foi jogar lá, mas com pensamento positivo de fazer um bom jogo e voltar a pontuar no campeonato, porque as equipes ali de trás estão alcançando a gente ali e a gente tem que começar a prestar bastante atenção e começar a pontuar. A gente está procurando ver o que vem acontecendo, né? Porque a gente sabe que não é normal, né? Ficar 3 rodadas sem pontuar, apesar de um campeonato ser bastante difícil, a gente está procurando ver o que vem acontecendo para procurar acertar para voltar a pontuar. A gente sabe que precisamos pontuar, já que tem 3 partidas sem vitória, sem empate também. Então a gente vem qualificando nos treinamentos, vem procurando conversar, ver o que está faltando para a gente, desde já começar a pontuar, porque precisamos, porque as equipes ali de baixo estão nos alcançando. O discurso dos jogadores do Goiás é completamente diferente do discurso do Ricardo Drubski. O Amaral admitiu que alguma coisa errada está acontecendo. Sábado, após o jogo, Davi falou, o sinal de alerta já tem que ser ligado. A gente tem que ficar esperto. E o Ricardo Drubski disse que o time jogou bem de novo, assim como jogou bem lá em Salvador contra o Bahia. Então tem alguma coisa errada acontecendo, né, Cleison? Tá errado. O treinador tá muito generoso na avaliação dele e ele não pode. Por mais que ele, de repente, não queira expor o grupo dele, mas ele tem que cobrar sim. A cobrança ela tem que existir. O Goiás não está jogando bem. O jogo contra o Internacional foi sofrido dos 2 times. Não foi só o Goiás que não jogou bem, não. O Inter também não jogou bem. O Inter, acredito que dentro da avaliação, dentro da autocrítica que o Abel fez da equipe, na hora, depois do jogo, o treinador sempre conversa com o jogador e fala, ganhamos, mas não jogamos bem. E nós mostramos ali, teve reunião antes do treinamento. Teve. Né, Humberto? Galera se reuniu ali, uma longa conversa com o Drubski, ele treinando finalizações, que foi o que ele disse que faria durante a semana. E o Ailê Pinheiro também esteve lá hoje acompanhando o treino. Não falou com ninguém, né, Humberto? Não falou. Lá no Goiás é complicado porque existe um isolamento dos campos, né? Então você não tem como chegar a um dirigente, a um membro da comissão técnica, aos jogadores. O tratamento da imprensa nesse sentido é o mesmo da torcida, né? O mesmo local que fica. Essa aí é na parte de dentro, ele está vendo o treino lá da gradezinha ali, mas na parte de dentro do campo lá do CT. Então o tratamento para a imprensa lá é o mesmo para a torcida, você fica junto com o torcedor, você não tem acesso ao campo, né? E até a gente solicitou lá do Márcio Bacalhau, que se o Ailê pudesse falar, ele falou, não, o Ailê não tem assunto nenhum para falar e tal. E acabou não dando entrevista. É o Ailê que escolhe os assuntos. Agora eu concordo com você, o Drubski fala uma coisa, o Amaral, no caso, falou outra. O Amaral falou o correto, com o erro. Discurso casado. O erro está, não. O problema do Goiás é no ataque. É a falta de gols, é aí que está o erro. É por isso que o treino hoje foi de finalização, é por isso que o Samuel vai ser titular contra o Corinthians na quinta-feira. Vai ser, Humberto? Vai ser titular. Porque o Drubski... No lugar de quem?
Provavelmente do Bruno Mineiro, mas ele não posicionou o time E eu hoje. espero que seja, porque o Bruno Mineiro tá apanhando da bola. Tá mal. Tá destoando. Não. Tá? Tá muito tanto, mal, tanto pô. que ele saiu ontem para entrar. É mais no um Samuel. caso daqueles jogadores que voltam do futebol do Oriente Médio, me desculpe o termo, mortos. É. Os caras não conseguem jogar. Já foi dito isso lá, que ele não está bem fisicamente, o Bruno Mineiro. Então o problema está no ataque. Por quê? Olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, gols contra. O Goiás tomou 12. Tem a 4ª defesa menos vazada. Só fez Tomou 9. 12 em 15 jogos. É absolutamente aceitável isso, né? E até motivo de comemoração. O Goiás tem uma boa defesa. Menos de um gol por jogo. O Goiás tem uma boa defesa, porque se tratando de um Campeonato Brasileiro tão pesado que é a Série A, tomar menos de um gol por partida, né, 12 em 15, ok. O problema é lá na frente, é o ataque, porque, por outro lado, é inadmissível 9 gols em 15 partidas, é inadmissível fazer gols em apenas 6 jogos dos 15 disputados, em 9 jogos o Goiás não marcou gol. E o Amaral deve estar preocupado, principalmente porque ele deve se transferir lá para o Inter é a bola da vez. Não jogou bem contra o Inter sábado, mas acho que isso não tem influência. E o Goiás não pode ir despencando na tabela, porque depois esses jogadores que podem sair vão ter dificuldades para negociar. Quais as mudanças que o Goiás pode apresentar para quinta-feira contra o Corinthians, lá no Itaquerão? Retorno do Jackson, que é o titular. Sai quem da zaga? Estão dizendo que vai sair o Pedro Henrique, o que eu não concordo. O Felipe foi bem contra o Inter, né? Foi bem. Até não acreditava que iria bem, né? Achei que o garoto poderia sentir o peso do jogo. Só que do outro lado também foi muito mal, né? O Cleis colocou isso. No meio campo, alguma mudança? D'Alessandro, Alex, Arangues, esse povo jogou nada. Acharam o gol lá contra, senão era 0-0. Então estou falando que é no lugar do Pedro. Não pode ser no lugar do Pedro Henrique. Você vai queimar o garoto. É uma demonstração de que ele foi o culpado da derrota se o Ricardo Drubs colocar o Jackson. E outra coisa, o Jackson é zagueiro pela direita. Quem tem que sair é o Felipe. O Felipe é zagueiro da direita. E no meio? No meio, Thiago Real... O Ramon não volta ainda. Não volta. Você manteria o meio campo com o Murilo? Não. Eu faria uma alteração... Que é aquela que você já falou antes, né? Não. De botar o Thiago Mendes na direita, armar aquele rolo no meio campo? Eu faria uma alteração colocando o Jackson no lugar do Murilo. 3 zagueiros? E uma linha de 4 que o Valmir Lucas é pela direita. É retranqueirinho, né? Não é retranqueirinho. O Corinthians vai entrar com tudo nesse jogo, até porque empatou, tropeçou com o Bahia. Aí vai querer que o Lima ataque. Aí vai atacar bem, né, Humberto? Não, eu não estou dizendo que o Goiás vai jogar retrancado com essa Aí formação, toma um gol, não. aí vai ficar porque bom pra atacar, você mantém Eric e Samuel, 2 atacantes, e dá liberdade para Thiago Mendes e Davi chegarem mais à frente, porque você tem uma linha de 4 ali. E o Thiago Mendes tem essa qualidade para atacar? Não dá, tinha que ser... Não tem qualidade para atacar, mas ele tem qualidade para chegar. Até penso que você tem razão de repente, jogar com 3 zagueiros. Agora, desde que você tenha lateral que possa fazer esse papel para chegar pelos lados, que tenha qualidade para chegar. O Goiás já não vai ter um na direita, que é o Valmir Lucas, que não é lateral, vai ficar ali se defendendo. Exato. E o Mano não é bobo, deve enfiar aquele Fábio Santos lá em cima, ou aquele Romero, que é enjoado, aquele paraguaio. E do lado esquerdo, o Lima já provou pra gente que ele chega 5, 6 passos à frente do meio campo e mete a bola na área. Isso. Ele não faz aquela jogada aguda pra dentro do adversário, como diz Hélio dos Anjos. Não é isso? É mais ou menos por aí. Agora, na zaga, você tiraria quem para colocar o Jackson? Volta normal. E no ataque, o Samuel? O Bruno Mineiro. E o Murilo, continua? Não, eu não gosto do Murilo jogando nessa função centralizada. Eu acho que para ele jogar no meio, ele tem que cair pelos lados. Então eu acho que o garoto pode segurar um pouco no banco, coloca o Thiago Real, ele sabe fazer melhor essa função, de jogar mais centralizado, fazendo esse papel de aproximação com os atacantes do Goiás, vindo pelo meio. O Murilo, quando ele entrou no Goiás e rendeu, para mim ele jogou melhor atuando pelos lados. Contra o Fluminense jogou bem caindo pelos lados, pelo lado esquerdo, ele jogou muito bem. Já no jogo contra o Bahia, ele entrou mais centralizado e já não foi tão bem. E contra o Inter da mesma forma, não conseguiu jogar. Pasqueta e equipe, boa noite. Meu nome é Marco Aurélio e sou esmeraldino. Estou muito preocupado com o Goiás e acho que a diretoria tem que tomar uma atitude para fortalecer o time, pois com esse elenco vamos disputar rebaixamento. E aí nas últimas rodadas não adianta oferecer premiação milionária para escapar da degola. Aí a opinião do Marco Aurélio. Valeu, Marco Aurélio, um abraço. Vamos aqui para mais mensagens. Cadê? Boa noite para vocês, excelente programa.
Valeu, garoto, um abração. Outra mensagem. Pasqueto, o Wellington e o Léo Lima seriam bons reforços para o Goiás, sim ou não, Cleison? Sim. E aí, Humberto Castro? Quem que é esse Wellington? É aquele atacante revelado aqui no Goiás. Sim. Boa noite, parabéns pelo programa. Entra ano e sai ano, a diretoria do Goiás sempre diz que não tem dinheiro para boas contratações. Mas quando vê que o clube está caindo, o dinheiro aparece. Mas por que o dinheiro não aparece no início do campeonato? Júnior Dentinho. Isso a gente também Em gostaria parte de saber. ele tem razão, né? Tem razão O sim. dinheiro deve estar guardado, correndo juros. E aí, gente, o que aconteceu com o Lineker? Tá machucado. Tá voltando ainda o Lineker do Goiás. Meu nome é Saulo, sou torcedor do Goiás, assisto o programa todos os dias. Valeu, Saulo, um abração para você. Dali Vascão, 3-0 no Vila, Dorival de Aparecida, valeu. Por que o Vila não contrata o jogador Renato Silva, zagueiro do Vasco da Gama, assinado Fabrício? Seria uma boa? Pro Vila, zaga? Demais da conta. Hein? Seria, o Renato reforçaria. encostado sim. lá. Agora vai depender do Renato, né? Não, do Renato não, é da grana. O cara ganha uma grana boa lá no Vasco. Exato. O Vila não vai dar Esse conta de Renato pagar. é jogador de 80, 100 mil É, reais. não dá E conta já de tem uns pagar 10 salário, anos não. que ele ganha isso. Exatamente. Pasqueto, vocês concordam? É aquele rapaz que perguntou se fizeram sacanagem com o Vila. E ele faz uma outra coisa aqui, o Paulo. Pasqueto, tenta me responder uma coisa que nunca entendi. Como o Gabriel joga no Vila Nova? Deixo para vocês. Eu também tô na mesma dúvida dele. Eu já falei isso várias vezes. Senão o pessoal vai achar que eu tô pegando no pé do jogador. Não tem nada contra a pessoa do Gabriel, mas ele precisa melhorar muito para ser um zagueiro mais ou menos. O Márcio deixou ele de fora uns 2 jogos. E aí agora teve a opção de colocá-lo nesse jogo contra o Oeste. Não comprometeu, mas não passa confiança. Não passa. O gol do Oeste foi em cima dele, ué. Cobertura passa. dele, ué. Tomou entre as canetas. Ué. Ele saiu da zaga para ir lá fazer cobertura na E o ultrapassagem. Geladeira tirou o pé da bola ali na hora do gol. Mas o Geladeira, porque o goleiro tava nele, se ele pôr o pé, mete contra. Se ele pôr o pé ali, ele mete contra. Tira pra lateral. Não, aquele gol do Oeste eu vi falha coletiva, não vi falha só A do jogada Gabriel. começou em cima dele, ué. O cara vira de Mas, costas, pois é, mas a girou no bola meio das passou pernas à dele, frente ué. de toda a defesa e do goleiro aí. Não foi Pois só é, o mas se Gabriel a que falhou. cobertura dele fosse eficiente, o cara não tinha passado. Passou dele lá pra cruzar Passou a bola. dele, ele foi na bola, o cara deu Entendeu? na caneta dele. Ok. E aí, na sequência, o restante falhou. Também erraram. Então, é o que eu tô Mas ele falando. poderia ter evitado falha lá na coletiva. frente. Começou com o Gabriel e terminou lá no Geladeira, depois que a bola passou. Bom, o programa já está terminando, a resenha hoje aqui foi ótima, um abração para o Calixto e para todo mundo que nos mandou mensagem aqui. Na tela, os confrontos da Copa do Brasil, hein? Grêmio e Santos, o Santos faz o segundo jogo em casa. Botafogo e Ceará, Ceará faz o segundo em casa. Cruzeiro e Santa Rita, Santa Rita faz o segundo em casa. Vasco e ABC, ABC faz o segundo em casa. Do Vasco aqui para cima, esse pessoal se enfrenta até a semifinal. Isso. É uma chave, ok? Agora vamos aqui para baixo com a outra galera da chave 2 que se pega até a semifinal também. Flamengo em Coritiba, Coritiba faz o segundo em casa. Atlético Paranaense e América de Natal, o América faz o segundo jogo em casa. Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras faz o segundo em casa. Corinthians e Bragantino, Bragantino faz o segundo jogo em casa. O Flamengo não faz o segundo no Maracanã, Pois é, agora eu tô... O Flamengo faz o segundo no Maracanã. É, né? É, exato. Eu tenho que o dar uma segundo- olhada. o Nós segundo ficamos jogo- aqui na dúvida, né? O segundo jogo do Flamengo é no Maracanã, não, É. na hora do sorteio. Eu estava, inclusive, acompanhando. Então eu não é. acompanho o sorteio do Mano até o final, não ouvi, mas essa do Flamengo eu ouvi. O Flamengo faria o segundo jogo em casa. Eu acho... E o Santa Rita vai jogar no Rei Pelé em Maceió. contra o Cruzeiro. Essa chave 2 aqui, vocês desconsiderem, por favor, a questão do mando. Tá? Só a questão dos confrontos, que são esses. Os dias ainda serão definidos. Tchau, Humberto. Tchau, Cleison. Valeu. Tchau, Pasqueta. Um abraço. Já? Já. Ô, programa bom passa rápido.